Olá pessoal, iniciando aqui a segunda aula do módulo 5 do nosso curso. Uma aula em que nós vamos tratar do modelo de negócio da prevenção. Muitas vezes eu misturo os dois conceitos, eu trato os dois conceitos como uma coisa só. Prevenção, atenção primária à saúde, tecnicamente não são exatamente a mesma coisa, mas para as nossas finalidades, para a maneira pela qual eu encaro a prestação do cuidado médico, fazem parte de um mesmo arcabouço conceitual. São coisas que a gente tem que fazer, empresas prestadoras de serviços em saúde, são práticas que tem que implementar, processos que tem que desenvolver para atuar antes que o paciente, o usuário ou constituinte, como queiram, fique agudo. Então, essa ideia, como vimos na aula passada, ela não é exatamente aquela que constitui, digamos assim, a maneira de pensar predominante em saúde. A saúde tem sido, a prestação de cuidados tem sido, desde sempre, diagnosticar e tratar. Nós estamos falando em antecipar e prevenir, que é uma tendência inescapável da evolução da saúde, do negócio saúde, do business saúde, né? É uma inversão completa. Para fazer isso, vamos começar recordando nossos temas da aula passada, as nossas conclusões da aula passada. Nós vimos na aula passada que, utilizando umas ferramentas da disciplina da inovação sistemática, que não é pensada exclusivamente para a saúde, mas é um arcabouço geral para se resolver problemas ou para se encaminhar a solução de problemas de inovação em qualquer setor, a gente descobriu, né, que a integração, né, a integração é fundamental como passo inicial de qualquer sistema de saúde, em qualquer nível, né, para que ele seja funcional e que seja confiável. Né? Essas duas coisas que são os dois blocos centrais da prestação de cuidado. Qualquer sistema, posso estar falando de uma operadora de saúde, posso estar falando de uma empresa especializada em cuidados para uma certa linha de cuidado médico, como uma clínica especializada em alguma coisa, em oncologia, por exemplo, ou em procedimentos ortopédicos, ou seja lá o que for, a integração do cuidado a partir de informações do usuário é fundamental. A segunda regra que apareceu, o segundo mandamento, né, que as nossas ferramentas nos indicaram, foi algo que a gente designou como faça antes, uma ação que tem ações, conjuntos de ações, atividades que têm que ser desenvolvidas antes. Isso antes de que não seja mais possível intervir de forma inteligente. Essencialmente isso. Isso implica acompanhar o paciente na origem dos seus problemas, vamos dizer assim, ajudá-lo a resolver coisas que ele sozinho não consegue resolver, tudo para evitar, para antecipar e prevenir complicações nesse paciente, para manter um mínimo de funcionalidade em termos de qualidade de vida para ele, de saúde para ele. Então, esse processo, isso não é novidade em saúde, ninguém está inventando a roda aqui, mas tem sido muito difícil a gente identificar modelos de prestação de serviços que lucrem com a prevenção. Prevenção não dá dinheiro, usando a minha linguagem com a qual vocês já se acostumaram aqui. Né? Se você quiser montar um negócio para prevenir, dentro dessa mentalidade que está instaurada aí, é difícil, não é uma coisa trivial. Existem iniciativas, mas não há um grande business de prevenção. Isso está começando a mudar. E é essencial que mude. Os grandes sistemas prestadores de serviço vão ter que aprender, já estão aprendendo, a integrar essa atividade de prevenção, de antecipar e prevenir, dentro dos seus modelos de tratar, diagnosticar e tratar. Quer dizer, tem que ser uma coisa toda integrada. A maioria dos pacientes nunca vai precisar de intervenções muito agudas, no sentido de necessidade de intervenções
complexas, porque qualquer população razoavelmente bem distribuída, isso é, que não tenha viés para lado nenhum identificável, a maioria das pessoas estará bem, 80%, 90%. Né? E o papel nosso é tratá-las, ou enfim, de quem desenvolve serviços de prestação de serviço, é intervir para que ela continue bem, se eu posso falar assim. É antecipar e prevenir, é fazer antes. O autosserviço vai ser fundamental. E nós vamos ver hoje por quê. Né? Isso apareceu também nas nossas ferramentas da inovação sistemática, um princípio que a gente chama de autosserviço, faça o usuário desempenhar por ele mesmo papéis que no passado, tradicionalmente, outros desempenharam por ele. Isso é fundamental e vai aparecer claramente no contexto da saúde. E a lógica, então, toda, né, a lógica da saúde, a lógica, inclusive, do business de saúde, ela vai se inverter. Né? Então, isso tudo que a gente falou antes, esses 3 princípios inventivos, como a gente chama, integre, faça antes, use o autosserviço, implante o autosserviço e vai levar à inversão da lógica que a gente tem hoje predominantemente em saúde. Né? Então, se a gente imaginar assim, algo equivalente a uma operadora de serviço daqui a 15 anos, a gente já vai ver que não vai mais ser uma operadora, um plano de saúde como o de hoje. Ela vai ter no seu centro atividades de prevenção. Não marginalmente como é hoje, e já existem, elas já fazem, tá? Mas com muita dificuldade, porque não faz parte dos modelos de negócio, dos modelos de ganhar dinheiro que se desenvolveram na saúde ao longo do século e meio, e que a gente pode considerar que a saúde existe estruturada dessa forma que conhecemos. Bom, a origem dessa complexidade que a gente tem em saúde, do esgotamento do modelo que a gente vive, ainda vive, nós estamos nos estertores dele, mas ainda é predominante, pode ser muito bem explicada, e é muito bem explicada pelo trabalho de alguns pesquisadores, em particular esse Joseph Tainter. Ele é um antropólogo que escreveu um trabalho há algum tempo, em 1988, mostrando como os sistemas sociais em geral, e ele estudou sociedades antigas, né, várias delas, né, sociedades tipo Maia e outras, né, mas também arranjos sociopolíticos, como o Império Romano, por exemplo, né, e ele identificou um padrão interessantíssimo, que é o seguinte: à medida que se evolui, o tempo passa, esses sistemas sociais, de quaisquer natureza, eles vão incorporando o que ele chamou de complexidade na sua operação. Pensa num hospital geral só para arrumar as ideias. Nosso sistema social aqui é o hospital geral, se você quiser. Podia ser o sistema de saúde, mas o sistema de saúde é algo mais abstrato. O hospital é uma entidade fisicamente mais visível para nós, mais tangível. Com o tempo, nós já vimos em aulas anteriores, aquela organização que surgiu para fazer o que o médico não conseguia fazer no consultório, por exemplo, cirurgias e internações, etc., né? Ela começou a incorporar complexidades, na forma de apareceram mais especialidades médicas, mais opções terapêuticas, mais operações para diagnosticar, aparelhos, novas terapias, remédios, novas especialidades médicas. O conhecimento médico evoluiu muitíssimo, né, no último século, não precisamos repetir isso, né, mas à medida que o conhecimento avançava, a complexidade do tratamento, a complexidade da prestação do cuidado aumentava. O Tainter não tratou, que eu saiba, da saúde, mas ele tratou de sistemas sociais. O Império Romano é típico, eu cito nos meus livros lá, é a mesma dinâmica, independentemente do contexto. Lembra da aula passada? O método que nós utilizamos não é um método desenvolvido especialmente para tratar esse ou aquele setor. É para tratar arquétipos de problemas que se repetem em diferentes contextos.
né? Sociais, políticos, econômicos, como no caso das organizações. O sistema de saúde é um deles. Então, à medida que um sistema desses evolui, a complexidade aumenta. E eu estou mostrando aqui, ó, onde estou passando o mouse aqui, no início, esse trechinho azul da curva mostra que, à medida que você aumenta a complexidade, vale a pena, porque o custo de aumentar aquelas coisas, botar mais aparelhos, dá para fixar o nosso raciocínio aqui, mais aparelhos, mais especialidades, mais isso, mais aquilo, mais tratamentos, vale a pena fazer, porque o benefício supera os custos. Mas à medida que você vai adicionando cada vez mais complexidades, mais papéis, mais normas, mais possibilidades de intervenção, mais, começa sempre a aparecer um padrão em que você tenta manter a sua rotina histórica, vamos dizer assim, de aumentar a complexidade em busca de um aumento do benefício, mas aí se começa a perceber que aquilo que sempre tinha dado certo começa a dar certo mais devagar. A taxa de retorno do aumento da complexidade, o custo da complexidade deixa de vai deixando de compensar. E chega um momento em que você, fazendo o que sempre fez, guarda isso, né? O eixo horizontal mostra que a gente tenta sempre fazer o que a gente fez e com sucesso, né? No passado. Só que a partir de certo ponto, a partir de certo nível de complexidade, isso não é mais possível. E claramente você tenta aumentar, botando mais coisas, mais, né? Em saúde, complexidade, tratamentos, remédios, intervenções, e aí surgem regulações, surge isso, tudo isso faz parte do ambiente de prestação de serviço, em que a mentalidade do mais, que é representada aqui no eixo horizontal, historicamente se revelou muito boa, funcionou muito bem, até que começa a deixar de funcionar. E aí, a gente tenta aumentar a complexidade, mas não tem retorno. Você vê que o retorno é decrescente, né? A curva se inverte. Esse padrão acontece em toda parte. Tá? O livro que eu recomendo, está citado aí, é um livro muito acadêmico, enfim, ele faz estudo de várias e várias sociedades antigas, sociedades complexas, né, como ele diz, à medida que o Império Romano, o tratamento dele que ele dá ao Império Romano, a história do Império Romano é maravilhosa, né? Ele criou uma maneira de interpretar a ascensão e queda do Império Romano baseada nisso que eu estou dizendo. E faz um sentido total, e eu recomendo para quem se interessar. Mas esse padrão, eu acho tão central em saúde, escrevi até há pouco, no dia 3 de setembro, estou gravando isso no dia 5, né? Esse artigo que está lá no LinkedIn, que eu estou citando aí, o link está aqui embaixo, que trata exatamente desse tema, desse padrão. E ele começou a ter uma repercussão muito grande, porque eu aplico essa ideia à saúde. Como é que é? Em saúde é exatamente a mesma coisa. Segue o mesmo padrão que a gente vê na evolução de outros sistemas. O mundo empresarial, o mundo dos negócios, já passa por isso, mas descobriu a resposta que a saúde ainda não descobriu. O mundo das grandes corporações, das grandes empresas transnacionais, elas descobriu que a ideia de se continuar fazendo o que sempre se fez é mortal em negócios. E é mortal porque o tecido social, as pessoas, os clientes mudam, adquirem novos hábitos, adquirem novas cabeças, se subdividem em milhões de categorias diferentes, por idade, por sexo, por opção disso, por opção daquilo. Esse é um padrão que a gente está vivendo, né? Hoje a gente vê isso, mas é um padrão que a gente sempre viveu. E um excelente exemplo disso, que eu não dou nesse artigo, mas que eu sempre dou nas minhas aulas, é o do Henry Ford, que foi o inventor do automóvel como produto de massa, não do produto automóvel, mas o processo de produzir automóvel bom e barato é dele, né? Então, e durante 15 anos ele implantou a ideia dele baseada em coisas uniformes, né? Num produto totalmente
padronizado, né? E na repetição de processos de fabricação que deram certo, e ele teve um sucesso extraordinário durante 15 anos, mas depois do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, ele, que era o líder absoluto no mundo, né? Era o sinônimo de mercado de massa em automóvel, o Henry Ford começou a não entender. Os carros dele começaram não vendiam, ele começava a baixar o preço. Ele não entendia o que estava acontecendo, porque sempre tinha dado certo. Isso era nos 15 anos anteriores, vamos dizer assim. Ele talvez tenha sido um dos caras mais ricos de toda a história, pelo sucesso do método dele, né? Do Fordismo, né? Que não é o nosso tema aqui, é muito interessante em si mesmo, mas todos já ouviram falar também. O que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial? Em poucas palavras, o mundo começou a mudar. Começou a mudar, o mundo sempre mudou, mas as taxas de mudança se aceleraram, os hábitos, os perfis, e isso fez com que o Henry Ford, que só produzia um tipo de carro, lembre-se, né? As vendas do produto dele começassem a despencar. Chegou um momento, em 1924, pouco menos de um século atrás, em que o lucro que ele tinha vendendo um carro era $2 da época. Tá certo, tem uma correção aí, mas vai dar um dinheirinho muito pequeno. E ele não sabia o que fazer. O lucro total foi 82 milhões. Ele tinha padronizado o consumidor, como um professor que eu tive expressou esse fenômeno. Então, as pessoas serão sempre isso que está aqui. Então, o meu carro vai ser sempre isso que está aqui. E ele nunca sentiu necessidade de mudar nada. Ele sempre tinha a ideia do carrinho preto, que todo mundo conhece. Nesse contexto, apareceu um concorrente que teve pela primeira vez, acho que se pode dizer, mas contemporaneamente a outras empresas, a General Motors, a ideia de fazer carros diferentes para necessidades diferentes. Olha que coisa revolucionária. O Henry Ford só havia um carro. Para a General Motors havia um carro para cada bolso e cada finalidade. De alguma maneira, os estrategistas lá da General Motors perceberam que a sociedade do pós-guerra, a sociedade dos anos 20, não era a mesma sociedade. Os indivíduos não eram os mesmos. As cabeças não eram as mesmas. Os significados do produto automóvel para cada segmento desses não eram os mesmos significados de antes. E ele introduziu linhas diferentes de automóvel. Isso aí já é uma representação dessas linhas aí nos anos 60, talvez, 50, né? O Chevrolet, o Pontiac, o Oldsmobile, o Buick, o Cadillac. E ele introduziu esses produtos, obviamente, lá nos anos 20, com outra cara, com outro design, mas esses produtos fizeram da General Motors a maior empresa do mundo durante 70 anos. Né? Simplesmente ele entendendo que tinha de tratar diferentes segmentos de mercado diferentes, necessidades diferentes, bolsos diferentes, perspectivas de vida diferentes, etc. Então, introduziu-se uma variedade no mercado, e isso aí levou ao que os historiadores hoje chamam de empresa com várias divisões, e não uma divisão só. Vamos voltar a isso, vamos fazer analogia com a saúde, que é o que nos interessa. Mesma coisa, a mesma dinâmica de sempre. A General Motors foi muito bem, até que depois parou de ir bem, porque aquela ideia simplesmente já não bastava diante de desafios novos que tinham aparecido. Os fabricantes japoneses, por exemplo, começaram a fazer coisas que ninguém imaginava que era possível, em termos de fabricação mesmo, né? Numa mesma linha de produção, numa mesma fábrica, fazer um monte de produtos diferentes. Isso ninguém conhecia, a maneira chamada de produção flexível, né? Que foi um espetáculo, um estouro, que quase levou a General Motors para o buraco. Mas isso é outra história, né? Então, o que acontece com esses sistemas? Né? Quando eu falei do Tenter lá atrás, do Império Romano, né? Ele mostrou, né, que a ideia básica do crescimento do Império Romano, nesse caso, mas é extrapolável para outros sistemas sociais, essa ideia de fazer sempre mais do mesmo, ela é mortal, porque chega um ponto em que a curva vira. Então, conquistar territórios, anexar territórios, e obrigar os camponeses
a pagarem taxas e confiscar superávites dos povos conquistados. Era isso que financiava o Império Romano, para fazer aqueles exércitos enormes, para manter aquela gente toda, para ir ocupando e tal. Mas chegou um momento em que o esforço de você manter os exércitos, manter os coletadores de impostos, manter as burocracias controladoras em lugares distantes da Europa, lá naquele canto, na África, assim, não dava mais. Era esforço demais, era energia demais. Energia tem custo. E aí o colapso ele explica através dessa história. É a mesma coisa que a gente está vendo hoje, né? Quando uma organização, seja o Império Romano, seja um hospital, tá bom? Você já está acostumado com as ideias da inovação sistemática. Não há um campo específico, existem padrões de problemas específicos, arquétipos, né? Então, quando uma organização não consegue responder mais aos desafios do mundo lá fora, ela não tem capacidade de resposta, alguma coisa acontece, né? Com o tempo vem algum tipo de colapso, de modificação radical. E o que a gente imagina e interpreta, e há um consenso quase universal, é que a saúde está atingindo esse ponto de não retorno. Que significa, não adianta mais fazer as mesmas coisas. As empresas do passado resolveram essa situação há um século atrás, começando pela General Motors, entendendo que era preciso. A gente não pode ter uma organização monolítica, ou um hospital monolítico, ou um sistema de prestação de serviço de saúde, com seus departamentos, suas funções, né? Então, emergência, cirurgia, hemodinâmica, blá, 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 e imaginar que aquela coisa, aquela divisão funcional, com os seus líderes, com os seus chefes, enfim, com as suas estruturas internas, vai dar conta das necessidades de todos os clientes. Isso, e não vai, e não dá. Hoje a gente sabe que para dar certo, a gente tem que adequar as linhas de cuidado que a gente vai montar às necessidades de cada paciente. Essa é a grande revolução, é uma revolução organizacional. Então, em vez de fazer o cliente se virar dentro de um hospital, ou de um sistema de cuidado, vou dar o exemplo do hospital porque é mais fácil, né? Ele buscar o que ele precisa, as linhas já têm que ser previamente organizadas para dar conta das necessidades de cada grupamento de pacientes com necessidades semelhantes. Ele pode ter, sei lá, um problema ortopédico, um problema oncológico, um problema neurológico, seja o que for. A linha tem que se adaptar para resolver aquela questão individual para ele. Isso não é trivial. Isso não foi trivial. Isso exige e exigiu necessidades de coordenação novas, competências novas, mas funcionou brilhantemente, né? O nome disso no mundo dos negócios é organizar a prestação de serviço, ou a fabricação dos produtos para cada segmento, em SBUs. SBU é Strategic Business Unit, unidade estratégica de negócio. Cada negócio tem uma linha independente dentro da mesma corporação. Cada sistema de prestação de serviço de saúde tem uma linha de cuidado em oncologia, ortopedia, isso, aquilo, né? Dependendo da condição médica do paciente, ele entra na linha. E os especialistas de cada especialidade, de cada função, se coordenam em função desse cliente para resolver o problema dele. É isso que é o equivalente disso que está começando a acontecer em saúde. A necessidade de se coordenar o cuidado, não em função dos especialistas. Os especialistas são especialistas em coisas isoladas, mas em função daquilo que o paciente precisa. Então a gente já chega lá de maneira mais concreta. Cito sempre esse outro exemplo, que é um exemplo interessante da IBM, que foi um outro caso, uma grande corporação, né? A gente vê esse tipo de problema, de manifestação, né? Em todo canto, em empresas grandes, obviamente, né? Nós estamos falando de sistemas de grande porte. Empresas pequenas não têm esse problema, porque geralmente elas têm uma especialização. Empresa pequena, por definição, não faz milhões de coisas. Ela faz uma coisa, duas coisas com muita especialização. Mas quando surgiu o computador pessoal, lá atrás, nos anos 80, todos sabem, a IBM era uma das maiores empresas
do mundo e mais admiradas, né? Era o dono do mercado de tecnologia global. Houve um momento que a IBM chegou a ter 90% do mercado, né, de computação, né, de TI, se você quiser, pode chamar de TI. Né, e 70% ou mais por cento de tudo que se lucrava no setor vinha da IBM. Era sinônimo, né, de computação, de TI. O tipo de computador que ela usava, que ela fabricava, que ela produzia, era completamente alheio à maior parte de nós hoje. Eram grandes computadores, chamados mainframes. Ela organizava tudo por ela mesma, ela produzia tudo que precisava, como a Ford também fazia no passado. Ela era verticalizada totalmente, né? E quando surgiu o computador pessoal, se imaginou que a IBM iria dominar aquele mercado também e criar um padrão como ela fez com os grandes computadores, como ela tinha feito. Mas não foi assim. Né? As necessidades do usuário de computação, lá nos anos 80, eram desconhecidas, né? Era um mercado que não se sabia bem, ninguém acreditava muito no início que se tornaria um grande mercado. Mas acabou que a evolução da tecnologia, da história, enfim, né, mostrou que a Microsoft e a Intel tinham dominado aquilo que era necessário para realizar os jobs, as expectativas, os desejos, as necessidades, as demandas de grande parte do mercado. Então começaram a pipocar fabricantes de PC para todo lado, mas com uma diferença. Todos eles podiam, quem quiser podia fabricar, mas tinha dois módulos que não podiam mudar. Esses tinham que estar presentes em todas as máquinas. Era o processador da Intel e o sistema que em seguida passou a se chamar de Windows. Né? O Windows e Intel dominaram a arquitetura. Não interessa quem faz o disco rígido, quem faz o console, o teclado, a unidade de armazenamento, a memória disso, a memória daquilo. Pode ser qualquer um. Tá? O dinheiro está nos módulos críticos que interessam para o desempenho, para a arquitetura do computador. Tá? Essa ideia, né, de que existem coisas que a gente não pode abrir mão, é que está muito encaixada, né, não pode abrir mão para prestar um serviço adequado, seja na indústria de computação, de automóvel, na saúde. A gente tem que se organizar internamente em torno das necessidades de cada segmento de usuário. É assim que tem sido sempre. A IBM passou um grande aperto por demorar a entender isso, mas depois se reconfigurou também. A General Electric, como eu mostrei nesse artigo que eu citei, se dividiu em 40 SBUs, 40 linhas de serviço diferentes. Cada uma com a sua fábrica, vamos dizer, com o seu processo de comercialização, com a sua concepção de produto, cada uma voltada a um tipo de necessidade do cliente. Tá? Então, a ideia da IBM no início do processo do PC era virar de novo um padrãozão que todo mundo ia dizer que era aquela arquitetura dominante da computação seria dela, como tinha sido e ainda era, né, nos grandes computadores, só que o mercado consumidor não fez nada disso, optou por alguma outra coisa, ninguém previu exatamente isso que iria acontecer, mas esse padrão é o mesmo padrão que a gente já viu lá atrás. Então a gente tem empresas como a DuPont, a General Foods, a General Electric, a própria General Motors lá no início, que começaram a ver, eu tenho que me organizar de outra forma. Eu tenho que me organizar em função do que o paciente, do que o usuário precisa, e não daquilo que eu sei fazer. Não importa mais quem é o grande médico dessa ou daquela especialidade, essa é a extensão natural, o limite natural desse raciocínio que eu estou falando. Importa como os vários médicos das várias especialidades interagem para resolver problemas específicos de usuário. Esse é o tema daquele artigo, eu recomendo a vocês, ele está bem didático, está muito fácil de entender. Tá bom? Então, é esse processo de se organizar em função da necessidade do usuário, gente, que levou essa figura que eu já mostrei em alguma aula atrás. Ela mostra a variação aqui, ó, a variação nos itens de consumo, né? Moradia, comida, bebida, carro,
coisas domésticas, né? Roupas, e computador, e telefone, né? Brinquedo, televisão, tudo. Abaixo dessa linha pontilhada, onde eu estou passando o mouse, esses produtos todos ficaram mais baratos. Isso é, os salários aumentaram mais do que o preço desses produtos aqui. Essa linha pontilhada estabelece o limite daquilo que ficou mais caro e mais barato, né, em função do salário médio recebido por um trabalhador. O caso típico é americano, mas essa mesma curva vale em todos os países em que a produtividade do trabalhador aumentou. Vale até no Brasil também, né, aumentou muito pouco, a nossa produtividade é muito ruim, né, mas aumentou. E hoje, então, para comprar um par de sapatos, eu preciso trabalhar menos, vamos dizer, que meu pai precisava trabalhar lá nos anos 50, vamos dizer assim, para a gente tentar fazer uma imagem uma coisa mais visual, mais concreta. Tá? Só 2 setores em toda a economia ficaram mais inacessíveis ao trabalhador médio: educação e saúde. Por quê? Porque são as que mais estão demorando a se organizar em função de necessidades de quem consome. Esse é um argumento irrefutável. Quando há competição para resolver problemas reais de usuários reais, essa competição vai fazendo as empresas buscarem maneiras melhores de fazer as coisas. E mais barato, usar novos materiais, novos processos. É isso que acontece em toda a economia, isso que não aconteceu nunca em saúde. Então essa tal competição que leva a esse efeito que eu acabei de mostrar, preços mais baixos e produtos melhores, não é produto mais vagabundo não. Né? Um automóvel hoje, qualquer um, pode ser um carrinho 1000 aí, bem simplesinho, ele é muito melhor, mas muito melhor e muito mais barato em termos reais do que aqueles que o Ford produzia lá atrás. Hoje qualquer pessoa, pode ter um nível social, um nível de renda bem baixo, praticamente qualquer pessoa, obviamente tem uma fração da sociedade que não tem condição de comprar, mas pode ter um operário, pode ter, por exemplo, coisa impensável na época do Henry Ford, enfim. Então, essa competição, ela se processa, e nós já vimos isso no nosso curso, né? Então está chegando a hora da gente ir juntando, né, coisas que já vimos antes, né? Conceitos que começam a coagular numa visão mais parruda, mais concreta, que nos ajudam mais a agir. A primeira coisa é a funcionalidade, né, de qualquer produto. Funcionalidade é aquilo que responde a pergunta: isso funciona? Né? O automóvel, o computador, o que for, funciona? Né? Eu posso acreditar, eu tenho uma necessidade, quero resolver uma necessidade que eu tenho e busco um produto ou um serviço para isso. A primeira coisa é o funciona, é a funcionalidade. A segunda coisa, depois que eu garanto que a coisa funciona, eu sei, o mercado, o sistema percebe que realmente aquilo funciona. A competição, essa coisa de um fornecedor disputar o cliente com o outro, não adianta mais dizer que funciona. Você não ouve hoje, como eu ouvia na minha época: compre meu carro porque ele pega de manhã. Funcionalidade pura. Carro que não funciona, peraí, que não pega de manhã, isso não é base de competição, isso não é critério para competição. Todo mundo pega de manhã. Então você tem que ir para outras coisas, você tem que ir para confiabilidade. Ele pega hoje, amanhã, depois vai ficar 10 anos pegando e você nunca mais vai ter que se preocupar com isso. Eu quero saber se ele funciona de maneira consistente. Né? E eu estou dando um exemplo do automóvel, eu posso dar um exemplo de qualquer coisa. As pessoas, os mercados consumidores de qualquer coisa seguem essa lógica, que curiosamente é a mesma lógica que o Michael Porter propôs lá para a saúde, quando ele categorizou as condições, os outcomes, os desfechos que os usuários, os clientes de saúde buscam nas condições médicas, tá? Mas eu não quero misturar muito exatamente com funcionalidade e confiabilidade, né? Ele não usou esses termos, são termos do design, são termos que valem para qualquer setor e valem para a saúde também. Depois que todo mundo fica funcional e confiável, é que o item que decide a competição é a conveniência, a facilidade de comprar,
né? Digamos assim, um suporte, se eu preciso devolver o produto, se é simples fazê-lo, se eu não tenho que ter muita burocracia, se o produto chega no prazo, coisas desse tipo, né? E interessante que em saúde, a conveniência, o grau de, digamos assim, de facilidade com que a gente interage com as pessoas, se as pessoas são simpáticas, se o sistema é amigável, se o quarto do hotel está limpo, se a comida é boa, enfim, é disso que a gente está falando, é a conveniência do serviço. Mas a conveniência, como aliás diz o Michael Porter também, que é o guru, a referência central aí nas coisas de saúde com base em valor, ela é menos importante do que as outras duas. Hoje a gente só vê todos os hospitais, todas as operadoras, todo mundo mede conveniência, que é um índice interessante chamado NPS, todo mundo usa, já falei nele aqui, mas ele é o terceiro item na hierarquia das necessidades de um consumidor típico. Então a gente estaria até, segundo o Michael Porter, é bacana, é bom usar, não tem nada errado usar. Mas a conveniência é menos importante que a funcionalidade e a confiabilidade, como item de competição. Isso é, não adianta ser conveniente num sistema que ainda não é funcional e confiável. Simples assim. Bom, mas aí entra agora já chegando na nossa segunda metade da aula. O que a gente faz com a atenção primária? O que tem a ver prevenção com isso aí? Vamos chegar lá. Quando a arquitetura são as peças que, ao se encaixarem, produzem um sistema de prestação de serviço, né? Quando uma arquitetura de produto ou de serviço define um padrão, quem define o padrão é o mercado. Tá? Eu quero isso. São os consumidores. Isso faz sucesso. Eu quero isso. Eu quero Windows, eu quero Intel, eu quero o PC da Microsoft. Não quero o PC da Apple, que concorria lá atrás. Tá? Era outra arquitetura. Não usava o Windows, não usava o Intel. Dizem que era melhor, mas não foi o que o mercado adotou. Bom, quando uma arquitetura fica definida, né? Então, aí, os usuários já consideram a coisa funcional, confiável. O sistema, então, tende a abrir. Quer dizer, quem ganha dinheiro é quem controla os módulos críticos. É quem é dono dos módulos críticos. É aquilo que eu falei. Quem ganha dinheiro mesmo para valer na indústria de PC, hoje é a Microsoft, que não fabrica computador, e a Intel, né? Junto com o Bill. Agora, depois do ano 2000 para cá, 2001, 2002, 2003, a Apple ganhou um fôlego aí com os seus Macintosh, que são excepcionalmente bons, mas tem uma fração de mercado pequena. Chegou muito atrasado, né, nesse processo, por várias razões que não interessa aqui, a gente está imaginando. Então, quem ganha dinheiro é quem controla. Aparecem concepções de serviço, como a Dell, como esses fabricantes todos que tem aí, que tentam mexer naquela cadeia de fornecimento, né, naquela cadeia de geração de valor que a gente já comentou em outras aulas, para fazer um produto com Windows, com Intel, sempre, não tem jeito, mas que seja de alguma maneira tenha custos de produção menores ou custos de entrega menores. Então o Dell acabou tirando a comercialização das lojas, né? Fazia direto por telefone, fax, internet, etc., para poder tirar custos daquele elo. Mas o produto é muito padronizado, é muito igual. Todo PC é igual a qualquer outro PC. É muito difícil, né? É claro que estou falando do modo geral, existem segmentos, existe gente que precisa de processamento de vídeo muito grande, porque joga games e não sei o quê, mas o computador, a ideia, vocês estão entendendo, né? É um produto que circula em torno da grande mercado de massa disso aí, é o Windows e Intel, né? Então, o resto é o resto, são fornecedores de fora que fornecem lá o disco rígido, a memória, isso e aquilo. Então aparecem esses players que começam a produzir componentes ou subsistemas, né, que funcionam segundo os padrões definidos pelos módulos críticos. Quem define é o módulo crítico, né? São os componentes que definem a aceitação do produto no mercado. Como é que seria isso em saúde, né? Vamos avançar, vamos tentar. Eu vou mostrar para vocês agora,
entrando então no tema do título da nossa aula. A IORA chama-se IORA Health. É um sistema de atenção primário, de atenção antes, né, que surgiu nos Estados Unidos e se transformou num excelente negócio. E tem já um caso em Harvard, já surgiu há bastante tempo, já no início dos anos 2000, por volta de 2010, eu não me lembro exatamente quando foi, mas sei que o material que eu vou apresentar aqui para vocês agora é de meados, lá por volta de 2010, um case de Harvard, né, da Universidade de Harvard, que já estudava o sucesso dessa concepção. Eu vou ler para vocês, sair um pouquinho dos meus padrões didáticos aqui, ficar lendo coisas é muito, muito chato, mas eu acredito que vocês vão gostar, porque isso aí traduz alguns trechos daquele caso que eu citei. Então tem um sujeito, o Ed Yarborough, que tem 53 anos, trabalha em construção. Ele foi procurar um médico, né, um médico clínico, que é de atenção primária, lá também, uma concepção, um médico de consultório, estou com um problema, vou lá, para saber que estava com dores nas articulações, estava muito gordo, não estava bem. O médico pediu alguns exames, e um exame de 10 minutos, quando ele voltou, disse que os altos níveis de glicose indicavam que o Ed estava caminhando para ficar diabético. O médico, então, prescreveu uma série de comprimidos, falou para ele perder peso, tá? Recomendou dieta, exercício e boa sorte. Repare que coisa assim, vívida, né? Ao sair, o Ed marcou uma nova consulta para os 6 meses seguintes. Esse tipo de interação que a gente acabou de citar, diz o texto, é tradicional nos cuidados de saúde. É assim, não tem nada de errado nisso. Afinal, cabe ao Ed, ele que está com um problema, ele tem que mudar seu estilo de vida. E o médico não consegue fazer muito mais do que esse médico que tratou do Ed fez. Mas e se não funcionar? Se não funcionar e o paciente desenvolver uma diabetes que avança e fica crônica, enfim, que exige 60% mais de custos de cuidados para o resto da vida do Ed, do que aquilo que ele estava acostumado. Ed fica se perguntando, o cara lá, como ele vai mudar o comportamento. Isso ele não discorda, ele sabe. Esse é o centro do problema do crônico que a gente precisa tratar. Ele sabe perfeitamente que tem que perder peso, parar de fumar, beber menos, fazer exercício, fazer dieta, blá, blá, blá. Mas só que ele não consegue. Né? O médico não pode ajudá-lo, fala para ele fazer, ele não consegue fazer. Foi aí nesse contexto, para resolver este problema, reparem, para este segmento de clientes, que surgiu a IORA. Surgiu com uma concepção muito baseada em cuidado humano, que é uma coisa que deveria estar... Todo médico é muito sensível, na verdade. Né? O cuidado da IORA é baseado em times, não é baseado em bambambãs, em especialistas. A ideia é exatamente a oposta. Como é que é esse negócio? Reconhecendo essa gigantesca lacuna de mercado, reparem, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, onde você quiser, a carga do sistema de saúde, essa dificuldade enorme que os sistemas vivem, com pandemia, então nem se fala, vem por causa do risco dos crônicos. Diabéticos, hipertensos, gente deprimida, gente com sobrepeso, gente com problemas de depressão, problemas neurológicos, gente que a gente já se referiu em outras aulas, pacientes, usuários, que não conseguem, que não tem como ficar bons assim de uma hora para outra, ou em hora nenhuma, são crônicos, então eles provavelmente vão ter que conviver com aquela condição deles o resto da vida, mas tem que se tratar, porque senão aí os custos que eles geram, os custos para eles mesmos e para a sociedade se demonstram insuportáveis. Então, um sujeito chamado Ruchika Fernandopoulos, ele criou uma maneira inovadora de oferecer cuidado para essa gente. Tá? Ele implantou o que ele chama de coaches de saúde, para fazer coisas que os médicos tipicamente não têm como fazer, lembra do médico lá do nosso amigo, custos muito mais baixos. Os coaches assumem a responsabilidade pelo gerenciamento da relação com o paciente. Não é o médico, não é enfermeiro, não é fisioterapeuta. É gente sem formação médica, grande parte a maioria deles.
são eles que acompanham os pacientes e se envolvem em um diálogo com eles. Então, repara, para cada segmento, uma solução. Para esse tipo de crônico que eu citei, no mundo dos crônicos existem gradações, né? Como em qualquer outro universo, em qualquer outro domínio, mas nesses os coaches são essenciais. Vamos lá, mas eles não são treinados clinicamente, eles são contratados pela empatia, que eles demonstram com pessoas, a gente gosta de gente. O primeiro coach da Iora, que o Fernandopoulos contratou, veio de uma loja uma loja de varejo, como era balconista, né? Vamos dizer assim, chamada Home Depot. Não era médico, recebeu um treinamento básico para acompanhar paciente, porque esse paciente não está precisando de formação técnica, ele precisa de cuidado humano, ele precisa de relacionamento. O sistema não dá isso. E o modelo da Iora entrega isso. Os coaches de saúde fazem parte de uma equipe de cuidados. Quem é que está lembrado da nossa trilogia, da nossa tríade? Pessoas, processos e tecnologias. Vocês vão ver a materialização disso nesse caso. Os coaches, pessoas, claro que tem médico. Tem 4 coaches, 1 médico. Tem enfermeiro, tem psicólogo, são equipes multidisciplinares. São as linhas que a gente já falou, né? São as SBUs, vamos dizer assim, né? Então, os coaches de saúde fazem parte de uma equipe que inclui um médico, um especialista em saúde comportamental, psicólogo, enfermeira, pessoal de apoio. Essa é a equipe básica. O modelo dá dinheiro. Como é que a Iora ganha dinheiro? Né? Ela recebe grupos de pessoas, de empresas, de operadoras de plano de saúde, ou de empresas mesmo, que contratam plano de saúde para seus funcionários, sindicatos, grupos profissionais, grupos de pessoas que tenham problemas semelhantes, que tenham problemas, gerem muito custo, por serem diabéticos, por serem crônicos, ou de alguma outra condição. Não é limitada a diabéticos, não. Mas é gente que não pode ficar sozinho, porque sozinho não consegue fazer o que tem que fazer para ficar com a situação controlada. Então, a Iora fala assim para o plano de saúde, ou para a empresa, ou para a entidade que a contrata: me dá aqui o seu grupo de pacientes, que nós vamos colocá-lo no nosso sistema aqui. Você vai me pagar uma quantia fixa. Se o paciente descompensar, precisar internar, isso não é problema teu, isso é problema nosso, da Iora, vê que é uma coisa ousada. É um risco que eles assumem, o risco da carteira. Recebem uma quantia fixa, mensal, periódica lá, para tratar de cada indivíduo. Cada indivíduo recebe lá um dinheiro. E cabe a eles não deixar aquele paciente descompensar, não deixar para precisar correr para o hospital. Como são os processos? Através de pessoas, profissionais, médicos, coaches que interagem com pacientes, e através do processo que a gente vai ver aqui. Essas clínicas são intencionalmente construídas para serem pequenas, elas existem fisicamente, não são virtuais, né, para promover uma comunidade, um relacionamento, né, estreito, e garantir que a equipe de cuidado possa saber que a carteira toda está sendo cuidada. Então tem aqueles grupos, aquelas células que eu mostrei, com médico, com enfermeiro, com coach, etc., psicólogo, que acompanha a situação paciente a paciente. Vai ter que ter tecnologia, a gente vai ter que falar em tecnologia em algum lugar. Pessoas, processos, tecnologia. Um arranjo original, que dá dinheiro para todo mundo. A clínica Iora foi agora, em junho de 2021, eu li aí em algum lugar, que ela não foi comprada, mas ela se associou, ela foi incorporada a uma outra pelo preço de mais de 2 bilhões de dólares, mais que o unicórnio, né? Um duplo unicórnio. Né? Está indo muito bem, continua indo muito bem. Né? Para ganhar escala com esse modelo, você imagina o que eles... uma necessidade de capital, porque precisa, né? Construir clínica, é tudo muito barato, é tudo muito simples, mas não é trivial. A equipe de cuidados é diferente do que você normalmente veria em um consultório. As clínicas da Iora normalmente têm de 2 a 3 médicos de atenção primária e 8 a 10 coaches, o dobro, né? Mais do que o dobro. A figura central é o coach.
que tem zero especialização. Recebe um treinamento em coisas básicas de cuidado médico. Ao visitar uma clínica IORA, o paciente se encontra com o coach para estabelecer uma agenda e consultar o médico. Após a consulta, faz-se ali o debrief da história, né, para ver se todo mundo entendeu direitinho, e após definir as expectativas para a jornada de saúde do paciente lá. O que ele vai ter que fazer, como é que vai ter que fazer. Então, esse é o caso da IORA. O modelo é baseado nos coaches, times de cuidado. Então, os times de cuidado são médicos, coaches, enfermeiros, psicólogos, né? Uma atmosfera muito acolhedora na clínica, um relacionamento de high touch, como se fala, né? Alto contato humano. Tem a figura do coach, que é central, e um fórum, né? Um ambiente, uma atmosfera propícia a escutar a pessoa, criar intimidade com a pessoa. Era difícil imaginar, se você contar o caso deles, falei, mas como é que eles vão conseguir ganhar escala, que é para fazer isso, 1 a 1, com muita gente? Se é 1 a 1, como é que vai fazer com muita gente, sem padronizar, dando uma atenção a cada um? Esse tipo de modelo é geralmente, a gente não acredita muito, mas eles estão dando certo e deram certo. O teste da nova abordagem foi numa clínica lá nos Estados Unidos, depois de 12 meses, lá no início, tá? Meados dos anos, da primeira década do ano 2000, antes de 2010. Após 12 meses, pôde mostrar que os pacientes atendidos fizeram 40% menos de visitas de emergência, que é um indicador claro de que está funcionando, porque esse tipo de paciente, se não tiver cuidado, se não for cuidado por um sistema especializado, como é o IOR, ele vai internar. Ele vai correr para o pronto-socorro. Ele entra pela emergência, muitas vezes, né? Descompensa, como se fala. E aí a despesa dele explode. 25% a menos de procedimentos cirúrgicos. Como os coaches não diagnosticam, atenção, não precisa ninguém começar a ficar, né, preocupado com isso, né? Eles não diagnosticam, não prescrevem. Pode parecer que eles não são bons, tão bons quanto se fosse médico seria melhor. Cuidado, é exatamente o contrário. Né? Eles fazem o que o médico não pode fazer no formato de trabalho que está dado aí. Né? No entanto, o modelo IOR é superior em diferentes dimensões. Por exemplo, numa coisa que o médico não pode fazer, ajudar o consumidor, o usuário e tal, a gerenciar de forma mais eficaz sua própria saúde. Autosserviço. Lembra da primeira tela lá atrás, que eu mostrei nessa aula? Né? O autosserviço aparece de uma maneira claríssima como uma rota de solução para problemas que mais estressam o sistema de saúde. Está aí a atenção, o faça antes. É a figura do coach colado com o paciente em processo de relacionamento, que eu não vou entrar em detalhes, mas que hoje envolve telemedicina. No início do IORA não envolvia, né? Envolve aplicativo, um monte de coisas. Agora é só a gente imaginar. Desde a fundação da IORA, isso está lá, 2010. Então, eu não me lembrava, mas foi em 2010. A IORA atraiu mais de 123 milhões em capital de risco, né? E agora, isso já faz muito tempo, tem muito mais. 37 clínicas em 11 estados, 40 mil pacientes, isso ainda era pequeno. Ele já deve estar no dobro disso hoje. Tá? Então é a ideia do relacionamento, do cuidado, da personalização do cuidado, via pessoas, processos e tecnologias. Nessas pessoas são os times, os processos, a gente vai falar um pouquinho deles, né? E as tecnologias também, tá? Num arranjo que coloca o usuário no centro. E cada usuário com a sua problemática individual. Muito bacana, muito interessante. E dá dinheiro. E dá muito dinheiro. Os índices de satisfação, o tal do NPS, aquele que eu falei lá atrás, são muito bons, muito altos, né? Que também não é bom, né? É excelente, com taxas de retenção na maioria das clínicas superiores a 95%, se é o paciente se engaja ali, muito. O recurso, que é de custo mais alto, né? O médico que tem, claro que tem médico, o médico de cuidado primário, ele pode se concentrar e se concentra apenas nos casos mais graves, naqueles que demandam realmente a atenção deles. O resto, a enfermagem e os coaches resolvem. Esse é o modelo. Outra característica única do modelo é a reunião da manhã, um processo.
atividade contínua. Toda manhã tem uma reunião em que a equipe de cada clínica discute a situação de saúde de todos os pacientes da clínica. Né? As clínicas são muito simples. Né? A reunião focada no acompanhamento dos pacientes requer maior atenção, processos, e não apenas daqueles que estão programados para fazer uma visita nesse dia. Então há um processo lá dentro que é o processo de os coaches trazem para essa reunião, antes já colocam no sistema, mas aqueles pacientes que têm um nível de preocupação, eles chamam índice de preocupação alto, esses são os caras que a gente... Aí eles levam o caso para a reunião, chega para o médico, porque esse índice que eles classificam como 4, pedem uma ação específica, pedem um contato pessoal do coach fora da clínica, né? O coach vai ter que ir até ele, muitas vezes vai na casa dele, aí é um conjunto de procedimentos que existe, não é todo mundo, em qualquer população, mesmo em populações problemáticas, elas são estratificadas, são relativamente poucos aqueles que exigem realmente uma atuação personalizada neste nível, tá? Então você vê que tem padronização dentro da personalização. Não sei se você percebe isso. Eles padronizam com eles, não deixam chegar para o médico do dia a dia, que é o recurso mais caro, casos que não precisam de médico. É uma estrutura fractal, já usei esse termo aqui. Eu fico evitando usar termos técnicos, porque senão dá a impressão que a gente quer complicar. Mas as coisas têm estruturas que se repetem em várias escalas. E isso é o que a gente chama de estrutura fractal. Cada paciente é classificado de 1 a 4, no nível de preocupação, então, com base nas suas necessidades. Um encontro a cada manhã com toda a equipe da clínica se concentra nos pacientes que têm maior índice de preocupação. Se a perspectiva do paciente mudar para melhor, eles mudam para uma nota de preocupação mais baixa. E aí tem uma celebração, tem comemoração, tem todas essas coisas que a gente sabe que são importantes para pessoas comuns, para pessoas como nós, para pessoas como todos. Né? Então, o resultado lá atrás, se não me engano, eu estou me baseando aqui num artigo que já tem uns 6 ou 7 anos, taxa de hospitalização em queda, custos totais das populações que eles estavam atendendo caindo 12%, que não é pouco, é muito, né? E estão ainda melhores. E aqui é uma notícia que eu coloquei aqui, a manchete que eu recuperei aqui na internet. Se você olhar aqui, 7 de junho de 2021, em 2, 3 meses, uma empresa chamada One Medical adquiriu a Iora por 2,1 bilhões de dólares, pagamento em ações. Então já é peixe grande, uma empresa de 2 bilhões já é peixe, já é um peixe que é um peixe para ser olhado em qualquer lugar do mundo, tá? Então você vê que é um negócio que está dando certo. Ao estudar o ambiente de um paciente, olha que coisa interessante, olha o economics, nós estamos fazendo um estudo de caso em conjunto aqui, né? Depois, quem se interessar, eu vou colocar referência nos nossos materiais, né? Na nossa aula que vai para a plataforma. E vocês, então, podem... Eu me aconselho a adquirir esse caso lá da biblioteca lá de Harvard, né? Eu vou dar o caminho e vou botar umas publicações também que estão disponíveis aí sem custo para quem quiser baixar. O case de Harvard eu tenho, mas a gente não pode divulgar. O curso é um material pago que precisa ser comprado dele, se não me engano é alguma coisa em torno de $8. Vale a pena, porque é um bom demonstrativo, é uma boa ilustração disso que a gente está dizendo. Mas repara só, vamos voltar lá. Ao estudar o ambiente de um paciente individual, o estilo de vida, dieta, se faz exercício ou não, né, e outras variáveis de saúde, um coach tipicamente gera um retorno enorme de investimento em economia, né, financeira, economia de custo e melhores resultados de saúde. Se um coach como o Kevin é o cara que cuida daquele é um coach que cuida daquele sujeito que eu apresentei lá atrás, logo na abertura, né, aquele que estava com suspeita de diabetes.
Se ele ganha 50 mil por ano, 50 mil dólares por ano, e atende uma carteira de 200 pacientes, o custo de 250 dólares por paciente é uma pichincha, porque não é nada. Porque se esse paciente tivesse solto, sem coach, sem cuidado, sem acompanhamento, ele custaria 8 mil por ano. Repara como é que é o economics do negócio. E é interessante, porque o arranjo, processos, pessoas, tecnologias, produz valor para todos. O paciente fica melhor. A clínica ganha dinheiro. Quem contrata a Iora gasta menos. Todos ganham. Essa é a ideia, o milagre da geração de valor, né? É um bom exemplo por causa disso. Mas vamos avançar. No início, a Iora enfrentou dificuldades em entrar no mercado. Adivinha o que houve? O mercado comercial, o mercado de plano de saúde em qualquer lugar, é impulsionado pela oferta de plano de saúde, e as operadoras, os planos, em qualquer lugar do mundo, eles gostam mais de paciente sem problema, né? Que não vai precisar usar o plano, que é gente jovem, gente saudável, né? É isso que eles gostam, em termos de negócio. Mas gente que não tem problema, ou que não tem a perspectiva de vir a ter, como é que vai ser atraído por coach? Né? Não são atraídos essas pessoas pela ideia para ter um coach de saúde, que é, em grande parte, um conceito desconhecido no mundo da saúde. Não tem essa figura, normalmente. Tá? Então, uma das dificuldades foi essa. A Iora conseguiu vencer isso, focando em empregadores, em empresas. Olha, empresas, grupos empresariais, deviam ser os planos de saúde que deviam fazer isso. Mas elas não sabem fazer isso que a Iora faz. Então, elas vão em empresas, pegam esses grupos de pacientes problemáticos, né, e cuidam, correndo o risco de um paciente descompensar, precisar internar, e ter um custo enorme, mas aí quem vai bancar é a Iora. Ela já recebe um pagamento flat, básico, por todos os seus usuários, por cabeça que ela trata. Tá bom? Então, ela está focando em grupos, em associações, em empresas, em planos de saúde também. Ela fez um contrato grande aí com a Humana, em algum lugar. A gente deve mostrar isso aqui. É aqui que retomamos aquela história do Ed, lá de trás, né, o trabalhador da construção. Após uma consulta com o médico da Iora, ele recebeu um treinador chamado Kevin, que eu já me antecipei e falei na tela anterior, que se encontrou com ele durante uma hora na clínica, descobriu que ele não estava se sentindo bem com a sua vida. Sua autoestima estava ruim, ele estava deprimido, ele tinha perdido... Vamos ler. Ed tinha sido demitido, estava deprimido, e pode ter sido... comia demais, não fazia exercício, e teve pontuação 4, aquele nível de preocupação 4. Então ele começou a se encontrar com o Kevin toda semana, falaram sobre as metas de carreira, falaram sobre a vida, né? Mencionou um programa de treinamento onde o Ed poderia aprender a instalar painéis solares. Ele era um cara de construção, uma categoria de emprego que naquela época já estava crescendo 25% ao ano. Eles falaram sobre dieta, acompanhamento, alimentação, caminhadas, isso através de um aplicativo que o Kevin disponibilizou, gratuito e tal. Ele logo se encontrou na nova carreira, etc. Quando voltou para a consulta do médico, 6 meses depois, tinha perdido 18 quilos, seus níveis de glicose voltaram ao normal, ele não estava mais no caminho da diabetes e a nota caiu de 4 para 2. Processo, pessoas, tecnologias. O modelo reduz custo, né? O modelo para esse tipo de cuidado integrado é pessoa inteira, whole person em inglês, né? Não é só coisa clínica, é o dia a dia do sujeito, é como ele vive a vida dele, né? É a gerência da vida do sujeito. O modelo tem que crescer. O próximo passo da Iora, que eles já estão fazendo, que eu sei, ganharam um contrato com uma importante companhia, um seguro de saúde, chamado Humana, um plano de saúde, para se concentrar na população idosa da Humana. De novo, os planos de saúde conseguissem responder ao ambiente, como o ambiente exige, elas mesmas fariam essas coisas. Mas elas não conseguem, porque o DNA delas não é esse. É simples assim. Tá? Então elas contratam a Iora para fazer. Exato. Humana e Iora concordaram em criar dezenas de novas clínicas. Então estão criando clínicas, exige realmente um investimento em localização física, não é 100% virtual, mas são localizações
ultra simples, sem aparelho caro, sem nada disso. É um lugar para contato humano. Tá? Então, essa ideia está pegando tração na saúde, e eu estou dando um exemplo de uma clínica especializada em doentes crônicos. Não precisa ser só diabético. Pode ser o que a gente... Obviamente haverá necessidade de adaptações. A grande questão para as organizações de cuidado tradicionais é a forma de implementar as mudanças que provaram levar custos mais baixos e resultados melhores. Todo mundo sabe que abordagens desse tipo são sucesso. É isso que se tem que fazer. Mas as empresas não conseguem fazer. Elas não conseguem porque não tem variedade. As estabelecidas, as grandonas, elas não têm dentro delas a variedade de comportamentos, de pessoas, de organização, de flexibilidade, de cultura para acomodar. É simples assim. Então, às vezes, elas compram empresas tipo Iora, né, que vão surgindo, falam, pô, vou comprar, vou botar lá aqui dentro para tratar dos meus pacientes, muitas vezes contratam. Mas essa observação que está em vermelho é séria, é importante. Aqui uma tabela que eu não vou percorrer, mas para você comparar como é que é a Iora com os modelos tradicionais de atenção primária, médico de consultório, médico cêntrico e tal. É uma comparação, isso está no material que todos vão receber, que já está disponível na plataforma. Óbvio, tecnologia não podia deixar de... não pode faltar. A tecnologia foi a chave, para alcançar a escala. Claro, se você quer crescer, você tem que ter uma maneira de todos esses atores, né, conversarem. Linhas de cuidado, SBUs. Em saúde, a gente não usa o termo SBU, que é Strategic Business Unit, Unidade Estratégica do Negócio. Usa-se o termo IPU, Integrated Practice Unit, que é a unidade de prática integrada. Repara, é o coach que entra com os dados, com as informações num sistema que toda a equipe lê, discute presencialmente toda manhã. Para isso ser funcional, para isso essa ferramenta de TI servir, agregar valor ao negócio, ela tem que ser desenhada por quem concebeu esse negócio. Ela não é um produto de prateleira. Né? Então, eles investiram de modo a fazer uma plataforma de TI, e é o que a gente vê também. Eu tenho algum contato com os clientes no mundo das startups de saúde, né? Que algumas bem parecidas até com a Iora. Todo mundo tem que desenvolver o seu sistema. Os sistemas de prateleira, aqueles aí, são sistemas para conta hospitalar, para protocolo de cobrança, para coisas desse tipo. Não serve para isso, né? O que a maioria dos médicos chama de sistema de registro prontuário é realmente um sistema de cobrança com uma plataforma de cuidados construída por cima. Não é para cuidado, né? Queríamos um sistema focado no gerenciamento de pacientes e que permitisse uma verdadeira colaboração em equipe. Isso aí são as palavras lá do fundador da Iora. É exatamente isso, né? Você se lembra, já nos aproximando do final, nossa figura mais tradicional, né? Aquela que eu apresento desde as primeiras aulas, né? O que a gente está falando aí? Que a atenção primária, representada pelo alto volume de pessoas, com cuidado menos complexas, mas com cuidados desenhados através de cadeias de procedimentos. Aquela figurinha que está lá em cima, que englobam os crônicos. Repara que o Kevin indica um aplicativo de celular para que o cliente dele possa fazer exercício, acompanhar a dieta. É tudo um conjunto de coisas de baixo custo, que geram um alto retorno de investimento. Né, que gera um negócio de alto valor porque gera alto valor para o beneficiário. Pessoas, e o coach é central, né, que nem médico nem formação médica precisa ter, né, nem médico, nem enfermeiro, nem fisioterapeuta. Não é proibido que seja, mas não é necessário que seja. Pessoas, processos, né, viabilizado pelaquela tecnologia do sistema desenvolvido sob medida para isso. Esse é o caminho, minha gente. Esse é o módulo crítico.
Esse é o Windows, esse é o Intel da saúde. Um ou outro, ou os dois juntos, né? Os dois, né? Um hardware e um software, né? Então, tem lá a casa, tem lá as instalações, tem o sistema, tem as pessoas, tem os processos, né? E tem um resultado incontestável, né? Economiza uma grande quantidade de dinheiro para todos, aumenta a qualidade de vida das pessoas. Essa é a ideia básica, tá? Então, o que vou guardar dessa aula? A organização em torno das necessidades de cada cliente é uma condição que não se pode abrir mão. A saúde tem que chegar a isso. Foi o que a General Motors, a DuPont, a General Electric fizeram, criaram divisões de negócios em que os especialistas em cada área tinham de se colocar dentro de uma linha de cuidados ou de atividades, uma linha de produção, né, para fornecer um produto específico para o cliente específico, né? Essa ideia que a gente tem mostrado, tudo é isso: conceber, projetar, produzir, vender, entregar, dar suporte. Só que a gente não pode mais fazer isso com base em ter um grande cara para conceber, um grande para projetar, ou um grande departamento que centraliza cada uma dessas caixinhas. O que a gente tem é de criar várias linhas dessas para cada grupo de necessidades de clientes, para cada segmento de necessidades. É isso que a gente tem que guardar dessa aula. É esse o objeto daquele artigo que eu citei para vocês, que publiquei anteontem, né, dia 3 de setembro, lá no LinkedIn, que eu recomendo que você leia, porque ele tá bastante didático, ele explora isso, sem falar em horas, só falando o seguinte: isso que a saúde precisa fazer já foi feito no mundo das organizações não de saúde, né? As grandes corporações, entender que não é o grande especialista que resolve, é a linha integrada de serviços, que é o Integre que a gente viu. Tá bom, pessoal? Na próxima aula, a gente vai aprofundar temas correlatos. Se tiver dúvidas sobre essa, me manda um e-mail, eu respondo sempre, quem me escreve eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, porque eu faço tudo pessoalmente, eu não peço para outro fazer, mas não deixe de perguntar. Na próxima aula nós vamos tratar da nova ecologia, vamos dizer assim, dos serviços de saúde, que já estão aparecendo. Já há um caso interessante aqui no Brasil, um ecossistema de saúde, há empresas investindo, numa concepção tradicional de medicina, equivalente de alguma forma às velhas IBMs e Ford, lá da época que eu citei, mas já há gente, grupos grandes até, financeiramente muito sólidos, investindo na ideia de formar ecossistemas. Isso é, de orquestrar soluções para necessidades de pacientes, um a um, com base na informação do usuário. Eu vou mostrar isso para vocês na aula que vem. Muito obrigado, minha gente. Até a próxima. Abração para todos.